Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa mais um Porque Sim Não É Resposta, é o primeiro da semana. Eu sou a Judite França e estou com o psicólogo Eduardo Sá e hoje falamos do caso de uma ouvinte que está preocupada com a mudança de educadoras ao longo do ano, mas também com a falta de afeto com a qual esta professora recebe as crianças. Olá, Eduardo. Judite, boa semana. Igualmente. Muito obrigado. Isto pode ser, de alguma forma, desconfortável para a criança não ser recebida, enfim, entusiasticamente logo de manhã e ser remetida para os bonecos e para as brincadeiras antes que a professora a receba? Eu não só acho que não é confortável, como acho inclusivamente que é mau. E ninguém quer que os jardins de infância sejam, enfim, locais, sem os constrangimentos típicos da vida de todos os dias. Não é isso que está em questão. Mas aquilo que está de facto em questão, e que é muito importante não perdermos nunca de vista, é o seguinte. Em primeiro lugar, os jardins de infância têm que ter equipas mais ou menos estáveis. Mas isso parece-me que é cada vez mais difícil, não é? E aqui um bocadinho como em toda a Europa. Porque os contratos são contratos precários e, obviamente, que hoje uma pessoa está ao dispor das crianças e amanhã lhe surge uma proposta melhor e salta para um trabalho que seja compreensivelmente mais compensador. Eu conheço muitas mães, que, de uma forma cordial, sensata, como quem quer, de facto, resolver o problema, muito mais do que levantar problemas. Eu conheço muitas mães que interpelam os jardins de infância e, de uma forma esquisita, digo eu, porque de repente acaba por ser tão banal que se torna quase habilidosa, a resposta é mãe, que já de si é uma coisa de gosto duvidoso. Mãe, quer dizer, nem todos têm direito a chamar-nos mãe assim, ora essa. Mãe... A função do jardim de infância passa exclusivamente, estou a citar, pelo facto das crianças poderem prescindir da presença dos pais. Ponto. Ora, não é verdade. Não é de todo verdade. E, portanto, quando as equipas saltitam, o fator de instabilidade em relação a uma criança aumenta, e aumenta muito. E aumenta muito porquê? Porque aquilo que está em equação para uma criança pequenina quando está no jardim de infância ou quando lá entra, não é tanto poder aprender a passar sem a presença da mãe e do pai, é alargar a função da mãe e do pai a uma outra qualquer pessoa que de início é literalmente estranha, mas que pelo engenho, pela bondade, pela acutilância, pela capacidade até de conviver com medos, com dúvidas, com todas aquelas retrações típicas das crianças, vai ganhando tanta confiança, mas tanta confiança por parte desta criança que, quando ela aceita lá ficar, aceita não tanto para estar com os amigos, mas sobretudo, num primeiro momento, para estar com aquela pessoa. Ora, quando aquela pessoa vai saltitando e a seguir vem uma e outra que não correspondem àquilo que uma criança precisa, evidentemente que ela só tem que se sentir muito inquieta, quase como quem diz, à boa maneira dos gauleses, mas estes adultos não devem estar bons da cabeça. E isto eu gostava que
não perdêssemos de vista. Não vale a pena nós estarmos a imaginar que uma educadora de infância tem que ser alguém bucólico, quase como se tivesse que ter um perfil bacteriologicamente puro que permitisse que se adequasse às expectativas das crianças. Não é isso. Mas a verdade é que a esmagadora maioria das educadoras de infância são pessoas estranhas de bonitas, porque têm um olhar côncavo, porque são capazes de dar colo, porque são capazes de contar histórias, que é uma coisa absolutamente fascinante. São expressivas, não é? Imensamente. Logo, quando os nossos filhos estão habituados a serem muito bem cuidados, muito bem tratados por nós, quando têm carinho, quando têm afeto, quando aprendem a ler os olhos, como todos eles aprendem, e percebem que uma educadora ou uma auxiliar está zangada, tem um olhar distante, tem um olhar com piquinhos e outras coisas do género, evidentemente que as crianças não aceitam lá ficar. E quando não aceitam lá ficar, não significa que elas estejam a fazer uma espécie de greve de zelo, como aliás, aquela que os jornalistas vão fazer, e que coisa bonita, se nos é permitido à parte, mas significa que estão a reagir a um conjunto de pequenos maus-tratos que não as danificam verticalmente, mas que deixam as suas nódoas negras e emocionais, que já agora era importante que nós tivéssemos cuidado com elas. Há uma frase deste e-mail, desta mãe, que é muito curiosa, que diz: todos os dias saio da escola com a sensação de desapego. Esta mãe fica claramente muito inquieta porque pensa na necessidade do vínculo, e esse vínculo existe mesmo com crianças muito pequenas. Judite, inevitavelmente, mas inevitavelmente. E esse vínculo sedimenta-se como? Quando aquela pessoa é uma pessoa com a qual se vai lidando um dia atrás do outro, que tem um mesmo modo de estar, que de alguma forma replica algumas características que se reconhecem na mãe, em relação à qual se vai tirando um conjunto de medidas que permite que ela passe a ser, às vezes de forma muito, muito fulgurante, digo eu, que passe de estranha a pessoa quase da família, tão da família, que há muitas circunstâncias em que as crianças estão a brincar, descontraídas em casa, e vão a chamar a mãe, chamam a educador e vice-versa. E, portanto, significa que estamos no ponto que aquela pessoa atingiu um patamar que só a deve orgulhar e que, obviamente, é muito difícil, porque, no fundo, nós estamos a pedir a uma educadora que pegue em muitos meninos que não são literalmente seus filhos e que faça com que eles se tornem um bocadinho seus filhos. Mas tem que ter um engenho para lá chegar. E, de facto, as crianças, desde muito cedo, desde sempre, vale a verdade, são de uma atenção absolutamente fora de lugar em relação a isto. E, portanto, se as crianças sentem uma educadora com um olhar zangado, com um olhar, às vezes, até um bocadinho hostil, claro que não vão correr para os braços dela. Claro que choram quando são lá deixados. Claro que pensam, mas onde é que a minha mãe e o meu pai estão com a cabeça, para não perceberem que esta pessoa não é o paraíso na Terra que eu esperava que fosse sempre que não estou com a mãe e com o pai. Esta ouvinte está na expectativa, já falou com a escola, não sentiu grande receptividade, mas está agora na expectativa de que numa próxima reunião possa apresentar argumentos de que os afetos são tão importantes nesta faixa etária, e pede-lhe ajuda para isso, não é? Para apresentar os argumentos ideais. E se tivesse que sumarizar para ajudar nesta reunião com a educadora e com a diretora da escola, o que é que diria, Eduardo? Estou de França, muito minha amiga, não é? Mas eu vou tentar corresponder. Os nossos ouvintes merecem, como sabe, não é? Merecem, meu Deus, só merecem. Em primeiro lugar, era muito bom que nós nunca perdêssemos de vista que aquilo a que nós chamamos afetos são a vitamina do crescimento. E, portanto, aquilo que nós esperamos que os nossos filhos apanhem são tudo aquilo que os afetos lhes trazem. Quer seja alegria, quer muitas vezes até sejam afetos descritos como maus,
mas que encontrem nas pessoas de referência os dicionários e as gramáticas que faça com que essas pessoas lhes respondam de forma a que tudo aquilo que eles não percebem de repente se torne mais simples, mais compreensível e já agora os torne mais inteligentes. Os afetos, quando nós os gerimos como deve ser, são os grandes mediadores da aprendizagem. Os afetos são aprendizagem. E era incrível que nós nunca nos esquecêssemos que, para além das contas de cabeça que a matemática nos permite fazer com tudo o resto das outras disciplinas todas, os afetos são aquilo que, no fundo, nos permite pegar nas coisas que nós aprendemos trazidas pelas mãos das pessoas que são significativas para nós e juntarmos a escola de vida. E quando juntamos as duas coisas, os afetos são os condimentos que fazem com que se vá da experiência à sabedoria. E, portanto, são absolutamente fundamentais. E não vale a pena nós imaginarmos que no jardim de infância são coisas mais ou menos insignificantes, quase como se um jardim de infância servisse para entreter. Não é verdade. As crianças, quando ou escutam histórias, estão a aprender português. As crianças, quando escutam histórias, estão a encher de personagens um conjunto de experiências afetivas que, de forma espontânea, vão aprendendo do dia-a-dia e estão-lhes a dar um sentido, um enredo e uma lógica. Quando elas aprendem a sujar as mãos e a pintar, elas estão a ir do que é sensorial e da motricidade ao abstrato. Quando elas aprendem música, elas estão a aprender matemática e, ao mesmo tempo, estão a consolidar todas as bases, os alicerces e as vigas de todas as linguagens do mundo. Quando elas, no fundo, têm educação física, estão a perceber qualquer coisa de que a escola às vezes mais tarde se esquece. É que nós aprendemos com o corpo, nunca contra o corpo. E que o corpo é um instrumento de aprendizagem absolutamente indispensável. E que se nós lidarmos com ele muito bem, no fundo, corpo e mente nunca são duas fatias que andam ali às cabeçadas uma com a outra. São duas partes de um todo, que numa dinâmica como deve ser, faz com que as crianças cresçam saudáveis. Portanto, neste país, um dia nós vamos ter que assumir que não faz sentido separar o jardim de infância da escolaridade obrigatória. O jardim de infância é a escolaridade obrigatória e é aqui que se cria a democracia no acesso à educação, porque com mais jardim de infância e melhor jardim de infância, seguramente com educadoras mais afetuosas, já que elas são atentas e muito bem formadas, as crianças vão entrar na escola com outro tipo de recursos e vão ser cada vez mais inteligentes por uma razão simples. Porque aquilo que nos torna a todos um bocadinho burros é o medo, o modo como as pessoas que nos ensinam, sem querer, na esmagadora maioria das circunstâncias, porque estão zangadas, porque estão sempre à espera das respostas que elas imaginam e nunca são capazes de empaticamente se sintonizar connosco, acabam por gerir tantos receios de não estarmos alinhados com o que elas querem, que no fundo é o medo que nos afasta da sabedoria. Logo, quando uma criança pequenina no jardim de infância, como esta senhora teve a gentileza de partilhar connosco, já tem ali muitas experiências de medo, nós estamos-lhes a dar empurrõezinhos para que ela não seja tão inteligente, tão expedita e tão segura como podia ser. E já agora, como esta ouvinte é tão dedicada como todos os outros, que têm colaborado com uma generosidade e já agora com afeto imenso em relação a nós três, era ótimo que ela pudesse dizer assim, olha, tomem lá este episódio do podcast e conversem sobre isto, porque se conversarmos todos, chegamos claramente a um patamar de entendimento que é isso que nós queremos para os nossos filhos, claro. Ele fica já disponível, este episódio, em podcast. Não, fica já disponível e pode ser ouvido. E esta mãe tem aqui um guião ótimo para apresentar como razões mais do que suficientes para que as coisas mudem
nesta escola. Eduardo, um grande abraço, muito obrigada mais uma vez e nós vemos amanhã outra vez. Eu é que lhe agradeço e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.